aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol. E hoje eu vou falar de censura em Hollywood em nome dos bons costumes. Pois é, você sabia que isso existiu por lá? Não? Então não saia daí. Deixa o joinha, ativa as notificações do sininho aqui embaixo. E não esqueça de se inscrever e passar para o maior número possível de pessoas. Pois é, galerinha, existiu censura em Hollywood já faz muito tempo. Muitos de nós já não éramos nem nascidos, né? Foi lá nos anos 30, por aí. Então, a gente não era nem um projeto de gente e já existia essa censura. E aconteceu porque a indústria de Hollywood era sempre mal vista, né? Os filmes, porque retratavam situações do dia a dia e situações que as pessoas almejavam ter em filmes. Hollywood era chamada de cidade proibida, fora a quantidade de escândalos que estava tendo na época em Hollywood, como por exemplo do Roscoe Fati, que foi acusado de estuprar e matar uma aspirante à atriz de Hollywood. Ela era atriz do cinema mudo, não era muito famosa, ela ficou famosa por sua morte trágica, entre outros escândalos que estavam tendo em Hollywood. Então os estúdios de Hollywood mesmo, os estúdios dos Estados Unidos, se reuniram para tentar melhorar a moral deles com relação à sociedade norte-americana. Queriam melhorar a sua moral perante a sociedade norte-americana da época. Lembrando que em época de eugenia, lembrando que os Estados Unidos também é um país extremamente religioso, então a moral e os bons costumes é óbvio que tem um fundo religioso, além de uma intolerância com relação ao público LGBT, e isso vai estar nas proibições, né? O William Hayes era membro do Partido Republicano, chamaram o Will para fazer essas regras, para elaborar, e ele começou a participar dessa checagem desde 1924, só que em 1930 ele cria realmente o Código Hayes com regras, né, proibições de coisas que não deveriam ter nos filmes e com coisas que deveria ter cuidado na hora de falar, né? Então eu vou falar um pouquinho de algumas proibições aí. Eu separei as 16 mais, que é sexo apresentado de maneira imprópria, então no caso LGBT, a gente também não podia mostrar cenas românticas prolongadas e apaixonadas, no caso os beijos deveriam ter no máximo 3 segundos nos filmes, ridicularização de funcionários públicos, retratar religiosos de maneira pejorativa, destacar o submundo, filmes com temas de escravidão branca, então escravidão do povo negro podia, mas escravidão branca não podia, ofender crenças religiosas, referências a doenças venéreas, tornar vícios atraentes, tornar o jogo e bebida atraentes, não destacar nada do submundo, né? Enfatizar a violência também não podia, uso de drogas, nudez, exibir em detalhes métodos de ação criminosa, retratar gestos e posturas impróprias, a miscigenação e alusão ao amor entre brancos e negros. Inclusive nessa época eu cheguei a falar no vídeo da Hattie McDaniel que os negros não podiam contracenar de igual para igual, então eles só faziam subpapéis e dificilmente tinha alguma fala importante, porque eram subpapéis, era motorista, era empregada doméstica que estava lá para servir o branco e a vida deles era em função do branco. Simples assim. Também lembrando a época de eugenia, onde eles colocavam como incorreto por mostrar que o negro era uma sub-raça. Então logo era impróprio ter uma relação entre negros e brancos. E aí a questão da intolerância com o público LGBT, mais uma vez, é muito grande. Mas também tem uma questão, eu vou deixar até a foto da Betty Boop antes e depois desse código, que ficou mais forte a partir de 34, quando o rei sai de cena e entra... Quando o rei sai de cena, entra o Joseph Breen, que aí com o Joseph Breen eles alteraram ali para ficar mais rigoroso. Inclusive nos primeiros 4 anos do Código Reis, os autores começaram a fazer exatamente filmes sobre os temas proibidos aí pelo Código. Então foram os 4 anos assim de muita produção artística, onde vários atores que ficaram famosos nesse período pré-code, que foram esses 4 anos, foi um período curto,
onde atores como Clark Gable, James Caan, Warren Williams ficaram famosos por suas atuações. Nós tivemos filmes bem famosos como Serpentes de Luxo, de 1933, o Scarface, um filme bem famoso que é A Vergonha de uma Nação, que é de 1934, que é justamente aquilo que não podia falar dos gangsters, estava tendo aí. Só para ressaltar uma coisa que eu achei interessante, você não podia falar a palavra Deus, Jesus, não falar nem tema religioso, só podia ter temas religiosos se tivesse alguma cena de cerimônia só durante aquela cena. E você também não podia mostrar o parto, nem a silhueta, nada. Você não podia mostrar decote nem nada. Em 1934 teve o Production Code Administration, PCA. Eles fizeram esse código, então a partir de julho daquele ano, todos os filmes lançados a partir de julho daquele mesmo ano teriam que passar pelo crivo rigoroso do Joseph Brin, que foi apelidado de o Hitler de Hollywood, porque com isso também começou a ter assim, o Hayes era assim, ele sugeria, né? A partir do Joseph Brin, que ficou de 1934 até 1954, ele tinha total liberdade para cortar filmes, para negar que aquele filme saísse, né? Teve filmes que foram sair depois de 2, 3 anos, ou até mais, porque ele simplesmente ele mandava mudar completamente o roteiro. Resumindo, ele tinha poderes ilimitados para mexer nos filmes que ele quisesse. E é óbvio que os diretores acabaram tendo ali um jogo de cintura, né? Teve o Hitchcock, que eu vou deixar aqui na descrição o nome do filme, que como só podia dar beijos de 3 segundos e não podia ter muito amasso e tal, ele fez uma cena onde o casal se beijava e aí interrompia, e depois se beijava de novo e interrompia, que foi uma forma de burlar o sistema. Alguns exemplos do que aconteceu mesmo na questão dele barrar os filmes é do filme Casablanca, de 1942, que ele alterou completamente o roteiro, principalmente porque tinha o casal, né, que era um namoro bem quente, né? Então ele falou que era absurdo ter uma menção de que esse casal havia dormido junto em Paris anteriormente. Já mandou corte mudar. E o final do filme também foi descaradamente alterado, conforme as exigências do Brin, que descartava um final feliz para um amor adúltero. E tem a cena famosa do filme O Proscrito, de 1941, que foi um filme barrado porque o Brin não aceitava as tomadas de busto da Jane Russell, que fazia o papel da personagem Rio. E aí o Hughes, que era o diretor e ele era um milionário da época, se recusou a modificar o roteiro, que ele pediu para cortar vários takes com tomada de peito. E aí nessa foi uma briga que durou aí uns 2 anos e ele publicou. E ele não só publicou esse filme, né? Como quando ele publicou a propaganda do filme foi justamente na tomada de peito da atriz. E aí o Brin fala, né, que em mais de 10 anos como analista crítico de filmes, ele nunca havia visto nada tão inaceitável quanto a tomada de busto da personagem Rio da Jane Russell. É óbvio que esse cinema, né, esse código Hays teve um declínio, que foi na década de 50, com várias contestações de diretores, com o sucesso do cinema europeu. O código Hays acabou perdendo completamente a credibilidade. E aí não podia barrar, não podia só trazer à tona filmes dos Estados Unidos. Então o cinema europeu começou a avançar tremendamente. Tinha o filme Deus Criou uma Mulher, de 1956, com a Brigitte Bardot, que foi uma sex symbol, provocando frenesi total nos Estados Unidos, né? E esse comportamento da Brigitte Bardot foi um comportamento incendiário que já era uma espécie de prenúncio da revolução comportamental. Ela estava prevendo essa revolução comportamental que ia vir alguns anos a seguir. Que aconteceu a luta feminista, depois de um tempo teve o movimento punk, movimentos de contracultura, e aí não tinha mais como. No final da década de 50 já não tinha mais como, e na década de 60 foi abolido esse código, não tinha mais como, porque
o cinema norte-americano perdeu completamente espaço. Eu só quero lembrar que esse Código Reis não foi uma lei federal. Ele foi uma parceria dos estúdios de Hollywood e foi algo que só aconteceu nos filmes norte-americanos. Em novembro de 1968, foi adotado esse sistema por faixa etária que a gente conhece hoje. E é isso, né, gente? É só para vocês terem uma noção do que foi esse Código Reis e o que afetou. Esse código, tem uma coisa que eu gostaria de falar que eu acabei não falando no início do vídeo. Ele passou pela questão do Holocausto, do nazismo, teve a questão da Segunda Guerra Mundial, teve a crise de 29 que afetou o cinema norte-americano, né, que foi uma coisa antes desse código. E tudo isso influenciou o cinema, claro. Vários filmes com a temática criticando o Hitler, criticando o nazismo, criticando o Holocausto, foram barrados justamente porque uma parte do regulamento aí, né, dessa censura, falava que não podia falar de outros países. Então, esses filmes foram lançados anos depois. E assim, por que não é legal essa censura, né? Vamos pensar. Quando a gente censura algo, quando a gente não fala, quer dizer que a gente não pode criticar o governo, a gente não pode trazer à tona coisas que estão acontecendo na nossa realidade, criticar e fazer as pessoas refletirem sobre essas questões. Então a censura nunca é bacana, né? Tem coisas que eu quero colocar a faixa etária, mas quando a gente barra, né, a gente tá cegando as pessoas. A gente não está conversando sobre os assuntos, então a gente está perpetuando preconceitos, a gente está perpetuando apenas uma visão de mundo. Lembra o perigo da história única da Chimamanda? Tem que pensar muito isso daí. Ao mesmo tempo que eles falam para não falar mal de religião, é óbvio que tem os estereótipos negativos que eles sempre perpetuaram nos filmes de Hollywood durante um bom tempo. Bem, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês acharam interessante saber desse Código Reis. Se vocês quiserem saber mais sobre, tem vários artigos sobre essa questão que eu posso deixar na descrição. Se vocês quiserem algum outro vídeo falando sobre questões do cinema, com exemplos, deixem aqui nos comentários que eu farei com o maior prazer. Bom, tchau, tchau, gente. Beijão.